Daí, nesse tutorial, eu vou responder umas perguntas que o Danilo me mandou por mensagem privada, mas antes disso, eu quero mostrar uns negócios aqui, porque eu estava trabalhando nesse projeto ontem e lembrei de uma coisa. Como vocês podem ver aqui, tem várias telas, né? Que seria essa composição aqui que eu estava fazendo. E tem zilhões de telas aqui, e se eu usar essa resolução que eu estou usando atualmente, você pode ver que eu tenho que descer um monte para ver tudo. Então eu me toquei que tem gente que pode ter problema com isso, com esse monte de layers que aparecem, né? Se você não tiver um monitor muito grande, eles acabam atrapalhando. E o que eu queria dizer então é que tem como você esconder esses layers aqui, mas é bom você ter certeza que o layer ele já foi finalizado. Então, por exemplo, todo esse traço, todos esses layers verdes aqui, eu posso simplesmente clicar aqui e você pode ver que tem um bonequinho aqui que ele some. Então, apertando aqui, é só apertar esse botão aqui que ele vai sumir com todos os layers que tiver esse carinha sumido aqui. Se eu clicar aqui de novo, daí aparece todos os layers. Mas, enfim, é um jeito de você meio que organizar os layers e sumir com eles da tela caso você não precise e caso esteja ocupando muito espaço. Outra coisa seria era o que eu estava falando no post passado sobre o TrackMate, que seria essa parte aqui logo do lado dos modes. Você pode ver que o TrackMate ele tem quatro modos. Então esse seria o trabalho que eu estava trabalhando ontem, e nesse caso aqui eu usei o TrackMate, e daí eu também lembrei de explicar isso aqui. O que ele está fazendo no caso agora, esse de baixo, que seria o filme normal, que seria esse filme aqui, ele está usando o Luma. E o que o Luma vai fazer é o seguinte, ele vai calcular a partir desse do layer que está em cima. Então as partes mais claras aqui ele vai ter a transparência em 100%, e as partes mais escuras terá a transparência em 0%, ou seja, ele vai ficar invisível. Então se eu apagar esse layer aqui, você pode ver que é o que acontece. Esse vídeo ele está pegando aquele negócio, o layer de cima, e você pode ver que aqui ele tem o contorno das telas, e por exemplo aqui ele não tem nada, que é o que vai acontecer com esse layer. Se eu tirar ele daqui, aliás, vamos fazer o seguinte, para não mexer muito com essa composição. Se eu desligar esse Luma, ele vai aparecer o layer inteiro. Então é isso. E daí se eu inverter esse Luma Inverted, ele vai fazer justamente o contrário. E daí as partes pretas ficarão em 100% e as partes brancas ficarão em 0%, que é o que acontece agora. Agora, nesse layer de cima, esses outros dois modos seria o alpha, ou a transparência, ou seja, vou pegar esse layer de cima aqui e vou adicionar uma máscara. Agora eu vou só mudar o tipo da máscara, vou colocar vou deixar em Bezier mesmo. Algo assim já dá pra ter uma noção do que está acontecendo. Então, se eu mudar esse mode para alpha, você vai ver que ele vai pegar o alpha de cima e não as cores vermelho, branco, ou seja lá o que for. Se eu mandar ele inverter o alpha, ele vai fazer o contrário. Ele vai mostrar a imagem onde é transparente, né? Você pode ver aqui.
ele vai mostrar a imagem onde seria transparente na imagem de cima, e na parte onde teria a imagem, que seria aqui, como você pode ver, aqui fora está transparente, e onde teria a imagem, daí seria transparente. Ele inverte o alfa. Então seria mais ou menos assim que funciona. Provavelmente nesse tutorial eu vou acabar voltando nisso, porque pelo que eu vi no vídeo eu acho que eu vou ter que usar isso. Então o primeiro efeito que o Danilo me perguntou foi do Yu, que seria esse efeito aqui. Agora vou abrir um novo projeto e vou criar uma nova composição. A princípio eu ia explicar como fazer esses efeitos com os plugins não básicos, né, os que não vêm com After Effects, e com os que vêm no After Effects apenas, mas eu acho que a maioria do pessoal eles não estão muito interessados em trabalhar nessa área, então eu acho que eu vou só falar sobre os efeitos não básicos mesmos, e se alguém tiver interesse em realmente trabalhar nessa área, daí você pode deixar uma mensagem, que daí se tiver mensagem suficiente eu volto nisso e explico como fazer com os efeitos básicos que já vem com After Effects. Então vou escrever alguma coisa aqui, tipo o meu nick. Vou mudar para uma fonte qualquer. Essa fonte é meio ruim. Vou colocar um Arial mesmo, que é algo básico e fica nítido em qualquer monitor. Vou colocar isso aqui em branco. Talvez meio azulado. Aumentar o tamanho. Agora para fazer esses riscos aqui de glow, o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso usar o Star Glow, que seria do Trap Code. Você vai ver que ele tem algo mais ou menos parecido. Não seria exatamente igual, mas já dá para ter uma ideia. Vou colocar tudo em Fire. Isso aqui, ou talvez uma cor só, para ficar um pouco mais fácil. Daí no caso ele está usando só essa cor aqui, que você pode ver que está em branco. Daí tem caso de 5 cores que ele vai usar 5, 3 que ele vai usar só essas 3 que estão em branco. Mas nesse caso eu vou colocar só uma cor, deve ser o suficiente. Algo mais ou menos assim. Esse aqui eu vou pegar daqui. E a gente tem isso. Aí aqui você pode aumentar a intensidade da luz e o tamanho dos raios. Enfim, dá pra você ir brincando com isso aqui e ver mais ou menos o que dá pra fazer. Eu na verdade quase nunca uso esse plugin, então eu usei no karaokê lá para demonstração, mas eu geralmente não uso ele, então sei lá, teria que brincar um pouco com isso aqui, mas dá pra ver que dá pra fazer umas luzes mais ou menos parecidas com essas. Daí essa aqui que tem um pouquinho maior, né, nessa parte é um pouco maior e essa aqui é um pouco menor. O que você pode fazer é o seguinte: você pode duplicar esse layer e nesse layer de cima eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar uma máscara. Opa, não vai dar. Se eu colocar uma máscara ele só vai envolver
as letras, que era aquilo que eu estava falando acho que num tutorial passado, que às vezes o After Effects ele é meio mala, porque ele vai seguir uma ordem, uma prioridade de ordens, né? Ou seja, a máscara ele vai ser aplicado antes do efeito. Então, por mais que eu aplique a máscara aqui, o efeito vai continuar. E não era bem isso que eu queria. Você pode ver que... Bom, se bem que nesse caso, até dá pra fazer assim também. Porque o que eu quero é apenas diminuir aqui um pouco. Digamos aqui, aqui. E eu vou inverter isso para ficar mais ou menos assim. Daí que eu vou fazer agora é diminuir o tamanho das letras aqui da intensidade. Algo mais ou menos assim, só para... algo mais ou menos assim. E vou copiar essa máscara e colar no de baixo. Só que nesse caso, ao invés de subtrair, eu vou adicionar. Você pode ver que ele tem agora uns maiores e outros menores. E daí é só você fazer animação com a máscara. E por exemplo, se eu animar essa máscara indo de um lado para o outro, indo, por exemplo, daqui para o outro lado, eu posso simplesmente copiar essas keyframes e colar no de baixo. Ele vai criar uma outra máscara, mas você pode deletar essa. E você pode ver que ele está meio que seguindo essa ordem que a gente queria, de deixar uma parte um pouco maior que a outra. O texto quase não vai mudar porque os textos são iguais e a máscara está passando no mesmo tempo. A única coisa que vai mudar é o de cima. Talvez você mexendo nesse plugin, ele tem uma forma de você controlar mais ou menos, deixar os raios meio aleatórios, mas como eu disse, eu geralmente não mexo nesse plugin, então eu não sei se tem essa opção. Daí nesse karaokê, aliás, nesse karaokê não, nesse type, outra coisa que você pode ver são esses pontos que tem aqui no meio da letra. O que eu vou fazer, só para ficar um pouco mais nítido, eu vou tirar esses efeitos agora, né, e só para mostrar como que ficaria o... Aliás, ao invés de fazer isso, eu vou duplicar só o layer para depois mostrar os efeitos juntos. E nesse layer de cima eu vou tirar o efeito. Só um pouco que deu um pau aqui no meu teclado. Ok. E agora que a gente tem é só o nome normal, que seria no 3. E também vou deletar a máscara, porque não preciso mais dela. Tá, a gente tem algo mais ou menos assim. Então o que eu vou fazer agora é criar uma composição diferente. E para falar a verdade eu tô meio preguiçoso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um sólido. Na verdade não preciso nem criar um sólido. Eu vou criar um sólido, mas eu vou criar ele tipo bem pequeno, 5 por 5. Aí tem esse ponto aí, vou duplicar ele 50.000 vezes e mudar eles de posição. Você também pode fazer esse efeito, acho que de outra forma, mas no momento eu não estou conseguindo pensar em outra forma, então vai assim mesmo.
ao invés de fazer isso, na verdade, eu vou voltar aqui no primeiro porque vai dar mais trabalho se eu fizer dessa forma. Em posição, eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer agora, mas que vai deixar todo mundo confuso, mas enfim. Eu vou adicionar uma expressão. Tá, a expressão, eu quero que ele mude a posição aleatoriamente. Então, eu vou colocar um mínimo aqui de uns mais ou menos 100, só para ver como que fica. O mínimo seria 100 por 100. E daí o máximo vai ser uns 580 por 380, o que seja. Então agora, se eu rodar isso aqui, você vai ver que o ponto ele fica mudando as posições rapidinho. Agora sim eu vou duplicar várias vezes. E a gente já tem vários pontos e cada um ele vai ser animado independentemente do outro. Ou seja, por mais que a expressão seja a mesma, como ele vai criar números aleatórios para cada layer, ele não vai ficar sempre um em cima do outro. Então agora fica um pouco mais fácil. Eu duplico quantas vezes eu quiser. Algo mais ou menos assim. Não precisa ser exato. E eu vou importar essa composição para a minha composição base. Você pode ver que tem uns pontinhos agora. Agora em cima dessa composição eu vou adicionar um glow, que é mais ou menos o que está acontecendo nesse efeito aqui. Você pode ver que os pontos ele tem um certo brilho. Na verdade, antes de fazer isso, dá simplesmente para mudar a cor dele e daí adicionar um glow normal. Vai ser mais fácil. Isso aqui a gente vai jogar antes do glow. E o preto a gente muda para uma azul. Algo mais ou menos assim. Dá até para adicionar um pouco mais. Então eu vou pegar esse monte e já duplicar esse monte de uma vez. Eu quero exagerar um pouco para o pessoal daí ver o que vai aparecer na tela mesmo. Você pode ver que ele gera números aleatórios e daí. Ok, eu vou aumentar um pouco o tamanho da composição para uns 5 segundos mais ou menos, para poder ver melhor o efeito. E essa composição eu vou ter que aumentar aqui, caso contrário porque essa composição em si ela só tem 1 segundo. Então na outra composição lá, na composição base, eu não posso mudar ela. Tá, agora mudando para 5 segundos, ele pode ter 5 segundos. E aqui eu também vou ter que mudar o tempo dele, de cada layer. Algo mais ou menos assim, tá bom. Então aqui agora a gente tem todo o negócio aleatório. O problema é que ele está piscando um pouquinho mais para a parte de baixo aqui. Mas, bom, a gente pode simplesmente arrastar essa parte aqui para uma parte onde pisca um pouquinho mais. Se quiser você pode adicionar ainda mais pontos, mas eu só vou adicionar isso por enquanto só para
que é só para um exemplo mesmo. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, como eu estava falando, a gente vai precisar do TrackMate dessa vez. Eu vou pegar esse layer do meu nome e jogar em cima dessa composição, desses brilhos. E desses brilhos eu vou mandar ele pegar o alpha das letras. Então agora o que vai acontecer é que o brilho só vai acontecer dentro das letras. Vocês podem ver. Às vezes esse brilho ele vai meio rápido demais. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar só em um layer só para mostrar uma outra coisa que você pode fazer. Por exemplo, aqui temos 5 segundos. Você pode ver que o jeito que ele faz um negócio aleatório vai ser por cada frame. E às vezes você não quer esse movimento muito drástico. Então o que você pode fazer é, se isso aqui estiver numa composição, como nesse caso, você pode clicar nesse botão aqui e ele vai abrir esse menu. Com isso você pode aumentar você pode dar um stretch no layer e isso vai mudar o tempo dele. Então, ao invés de rodar em 100%, ele vai rodar em 300%, ou seja, ele vai repetir a mesma frame por umas 3 frames mais ou menos. Só que nesse caso agora que a gente só tem um ponto, não vai dar pra ver. Enfim. Vou duplicar ali rapidinho só pra dar uma olhada rapidinho. Opa, botão errado. Aqui, agora a gente já tem um monte a gente já tem 166, vou colocar 170 de uma vez. A gente tem 170 pontinhos, estão aqui. E, digamos, se eu mudar isso aqui para 100, dá um preview. Ele não está mexendo tão rápido assim porque tem vários pontos, então eles acabam aparecendo meio que perto e disfarça um pouco. Mas, por exemplo, se a gente aumentar isso aqui para uns 600, você vai ver que ele fica um pouco mais tempo parado ali. Porque daí ele vai estar repetindo a mesma frame por umas 6 vezes. Então é um jeito de mudar alguma coisa aleatória que esteja acontecendo de frame por frame. Bom, esse seria mais ou menos como fazer o do Yu. Agora, outro seria Full Metal. Ok, para esse aqui, essas letras aparecendo aqui, você pode fazer com máscara ou naquela base do TrackMate que eu tinha falado. Então primeiro eu vou fazer esse símbolo aqui com essas luzes. E para isso eu vou importar, deixa eu ver aqui. Vou usar isso aqui que é basicamente a tatuagem que eu tinha feito. Ok. Para fazer aquele efeito, eu vou mudar a cor disso aqui para poder ver um pouco melhor. Vou mudar para um azul desse tipo. E vou mudar o setting aqui para vector. Mas para fazer aquele efeito é basicamente trap code de novo e shine. A partir daí é só
configurar ele um pouco, colocar aqui. Colocar em on, daí ele vai usar a cor da minha imagem mesmo. E a partir daí é basicamente você animar o ponto de onde está saindo essa luz. Agora esse negócio está meio exagerado, então eu vou baixar um pouco aqui e boost light, acho que vou colocar só em 1. Seria basicamente isso. Logicamente o efeito é um pouquinho diferente porque o desenho é diferente, mas o efeito é esse. E nesse caso aqui, ele é um pouquinho mais fácil de explicar como fazer sem esse shine aqui, então eu vou fazer rapidinho. Esse shine, basicamente ele usa o blur, esse radial blur. Se aumentar isso aqui, você vai ver que ele distorce todos os lados, mas se você mudar de spin para zoom, ele vai ter o mesmo efeito. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui para ver melhor. Ele é basicamente isso. E em cima desse blur é adicionado um glow para dar o efeito. Então shine basicamente é radial blur mais glow. Então seria mais ou menos para fazer esse símbolo. Logicamente aqui, essas partes aqui eles são transparentes, então por isso que ele aparece um pouco mais de detalhe, e o meu, a imagem é bem sólida, então é difícil de você ver aqueles detalhezinhos, mas provavelmente se você pegar uma imagem mais detalhada e mais transparente, você vai pegar os mesmos detalhes. Agora, do jeito que a letra se forma, vou colocar aqui de novo. Eu vou só omitir isso aqui um pouco para não ficar no caminho. E apertar aqui para ele não mostrar esses quadrados. E dessa vez não coube tudo. Enfim. Ok. Para fazer bom, aqui você já pode ver que ele é um glow. Glow é um efeito que é muito usado em qualquer lugar, em qualquer efeito, e basicamente tudo que você vai fazer vai adicionar o glow. Então vou colocar ele aqui só por cima. Eu nem vou mexer nas configurações porque já está enchendo o saco. E agora, para fazer o negócio sumindo, aliás aparecendo, eu vou adicionar um sólido, tamanho da composição, e nele eu vou usar o grande efeito que todo mundo despreza, Fractal Noise. Ele vai criar esse negócio aqui, mas você pode mudar para alguma outra coisa. Por exemplo, isso aqui já tem um formato um pouco mais legal. E eu vou abaixar a escala, talvez aumentar o contraste dele. Aumentar o contraste e baixar o brilho. Mas isso aqui é só um exemplo. Depois você pode, se quiser, você pode mexer um pouco mais nisso e pegar uma forma melhor. Só caso eu vá fazer tudo isso, ele vai levar muito tempo. Então, como a gente estava vendo antes, TrackMate, você coloca na luminosidade, e o que você pode fazer agora seria animar esse Fractal Noise. Então você vê aqui, se você aumentar, ele vai aumentar o tamanho, e com isso vai aumentar todo o resto. Aqui a gente pode animar a escala e também a opacidade.
A gente pode tentar alguma coisa mais ou menos assim. Se não der certo, e daí a gente pode tentar outra coisa. Mas eu acho que eu faria desse jeito, que é o jeito mais fácil. Daqui aumentar. E já um pouquinho mais aqui, tipo, por aqui já aumentar toda a opacidade para mais. O efeito nem não é a mesma coisa, mas enfim. Você pode tentar ver outros meios de controle dele. Por exemplo, deixar aqui nesse ponto mais ou menos. Enfim, você pode animar outras coisas no plugin e ver o que acontece. Por exemplo, animando isso aqui, você pode ver que ele mexe um pouco. E aí a gente também pode fazer uma expressão para ele. Opa. Time. Tá, 360. Essa expressão que ele vai fazer é: a cada 1 segundo ele vai mudar esse atributo aqui em 360. Ou seja, aqui ele vai começar em 0, quando chegar em 1 ele vai estar em 360, que vai dar uma volta inteira. Ligar isso. Então vamos ver mais ou menos como é que fica. Ainda não está a mesma coisa, mas é um jeito de você contornar isso aqui, porque na verdade isso aqui eu nem tinha reparado que ele fazia essa movimentação. Eu só vou reparar porque eu dei um pause bem na hora, mas é tão rápido assim que as pessoas nem vão notar muito bem. Esse faixa de luz aqui é simplesmente você coloca um sólido que seja mais ou menos assim. Por exemplo, 2. Aqui eu vou colocar uma outra cor só para ficar mais nítido. Esse faixa de luz dá até para diminuir um pouco. Escala aqui em 50% para ficar... Opa! Para ficar ainda menor. Daí novamente glow. Para fazer a luzinha, e é basicamente isso. A única dúvida só é mais a letra, mas é aquilo que eu falei, tipo, fazendo rapidinho as pessoas nem vão notar. Ou você também pode tentar mexer mais nessas configurações e fazer um pre-compose. E no caso, qual seria esse aqui? Não era bem esse que eu queria. O pre-compose que eu queria era desse aqui. E meio que adicionar uns outros layers de fractal noise com coisas diferentes. Por exemplo, pegando esse de baixo, pegando luminosidade de cima, você já vê que já muda um pouco, mudando os modes e por aí vai. Enfim, você pode colocar um fractal em cima do outro e meio que animar eles para fazer umas coisas mais diferentes. Deixa eu ver o que a gente tem aqui.
Mas essa nem precisa aumentar a escala dele. Espera aí. Deixar meio que ele só se mexendo. E talvez você aumentar bastante o brilho, intensidade, contraste e coisa assim. Por exemplo, aqui dá um keyframe em tudo. E aqui fazer o seguinte, nesse começo aqui eu vou aumentar o contraste em 50, aqui eu vou baixar ele para 0 e o brilho eu vou aumentar. Ele não vai ficar totalmente visível porque isso aqui não chegou no branco, mas adicionar um efeito em cima do outro e ver o que acontece. Ok, duplicar isso aqui. Já está um pouco mais próximo, mas enfim. Colocar um pouco de blur. Enfim, esse efeito é meio chato de fazer. Na verdade, o que você vai fazer seria meio que confundir as pessoas para não perceber. Daí efeito básico, ok. Daí o outro seria esse aqui, que acho que é um pouquinho mais difícil, mas vamos ver no que dá. Bom, no começo pode ver que é a letra com blur exagerado e com iluminação também exagerada. Então vou fazer o seguinte. Ok. Aqui ele começa basicamente uma imagem mais ou menos assim, com glow também. Enfim, com cores diferentes. Algo mais ou menos assim. Aí para ele aparecendo é basicamente uma máscara. Agora, esse efeito aqui eu tô meio que na dúvida de como fazer ele. Mas vou tentar alguma coisa meio perdida. Mas esses 3 pontos pode ver que ele vem de fora da tela, mas dá para fazer isso com
com animação de posição, escala e coisa assim. Agora, aquele outro efeito eu tô meio que na dúvida, mas deixa eu ver. Tentar alguma coisa com Wave. Vou duplicar esse layer aqui. Eu vou omitir um só pra não ficar atrapalhando. Tá, o Wave vai ser mais ou menos algo assim, mas tentar mudar o tipo de Wave pra ver o que acontece. A gente já tem uma coisa mais próxima do que está acontecendo aqui. Agora vamos ver se tem como controlar isso um pouco melhor. Okay, teria que tipo de... seria demais. Ok, dá pra tentar animar com isso aqui mais ou menos. Daí que a gente pode fazer é aumentar a escala desse layer de baixo, aliás, desse layer de cima, só na vertical. Então, quando tem essa âncora aqui, os dois vão mexer juntos. O que eu quero no caso é só mexer na vertical. Então eu vou clicar aqui, eles são configurados independentemente. Vou colocar uns 200. Talvez exagerar um pouco aqui. E aí dá pra gente colocar uma máscara. Uma máscara mais ou menos assim. Aqui e no começo ficar aqui. Opa, inverti a máscara. Pode ver que ele está adicionando uma parte a mais aqui, que não é bem o que eu queria. Então ao invés de fazer isso, eu vou copiar só essa máscara. Aliás, nem vou copiar ela. Bom, eu vou copiar sim, que eu estou com preguiça. Copiar essa máscara. Vou deletar ela. E eu vou fazer um pre-compose isso aqui. Eu vou mandar todos os atributos e todos os efeitos para a nova composição. E agora sim eu vou adicionar a máscara. Agora eu posso aumentar a máscara um pouco. Vou fazer uma máscara nova. Tá, aí a gente tem uma máscara mais ou menos assim. Aqui. E nesse ponto a gente puxa a máscara para o outro lado. Aumentar. Se for ver agora nesse meio, a máscara está totalmente seca, então eu vou aumentar só um pouco o feather. Pra tipo em 5 talvez. Só para disfarçar um pouco aqui, ele não ficar tão
Então, esqueci a palavra agora. Enfim. E para dar uma disfarçada um pouco melhor, eu também vou adicionar um outro blur nesse aqui. Ou até um direcional. Enfim. A composição na verdade está meio lenta, mas tem um efeito não exatamente igual a isso, mas também dá pra dar uma disfarçada. Aí logicamente você pode exagerar isso um pouco se aumenta a escala. E nesse caso ele não está indo quase para baixo, então o que eu posso fazer é mudar a posição dele, descer, para que ele fique mais ou menos no meio. É mais ou menos isso. Né, para essa parte aparecer, você coloca uma outra máscara ali. E é isso. Também deve ter outros meios de se fazer isso, mas teria que tentar, na verdade. Mas acho que já dá pra dar uma boa disfarçada nesse tipo de efeito. Daí o resto seria mais você também perder tempo mexendo na configuração dos efeitos e tentando fazer algo um pouco melhor. E é isso.